Tito capítulo 1, versículo 15 diz assim a palavra do Senhor: Titus 1:15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Versículo de número 7 do capítulo 4 de Tiago Now we're going to go to James chapter 4 diz verse assim: 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos orar? Let's pray together. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra lida nesta manhã. Thank you, Holy Spirit, for your word. Obrigado por esse ambiente tão especial aqui esta manhã, em que podemos realmente sentir a Tua Thank presença, you for this Jesus. atmosphere where we can feel your presence. Que os nossos corações estejam preparados May our hearts be para prepared receber a boa semente da Tua palavra. to receive the good seed of your Fala word. conosco, Senhor, de uma maneira clara e precisa. Speak to us in a clear way. Nós desejamos sair daqui mudados pela Tua palavra We want nesta to manhã. leave here changed by your word. Oramos e pedimos isso em Teu nome, We Jesus. pray and we ask in your Amém. name. Amen. Tome seu assento, querido. Obrigado. You may be seated. Thank you. Nós temos compartilhado nesses últimos 2 domingos acerca do tema lentes divinas. We've been sharing these past Sundays about divine lenses. E é claro que quando nós usamos o termo lentes, nós não estamos tratando aqui do aspecto físico de uma lente ocular. And of course that when we talk about lenses, we're not physically speaking about an Maneira ocular de lens. darmos uma linguagem compreensível para aquilo que talvez já esteja sendo usado quando se trata de lentes. It's just a way for us to give a explanation that makes sense in what's already been used as a Foco lens. do significado daquilo que estamos trabalhando aponta para a mente, But the focus of what we're talking about points to the mind. que na Bíblia em muitos momentos é usado a palavra coração. That in the Bible many times the word heart Então o is nosso coração so our ou a heart nossa mente, and our mind, eles são encarregados de processar aquilo que está diante dos nossos olhos. they're responsible in processing what's before our eyes. Embora você enxergue isso no aspecto físico, mas o que o Senhor está trabalhando nos nossos corações esses dias é levar a ver da maneira como Deus vê. Even though you might see it in a physical way, but God is taking us to see things like He does. Acredito que essa seja a nossa oração, esse seja o desejo do nosso coração. I believe that that's the longing of our heart. É enxergar as coisas não somente vendo elas em um aspecto natural, Is to see things not just in a natural aspect, mas vendo da maneira que o Senhor vê. but see them like the Lord does. Eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, I'm sure that all of us that are here, se pudéssemos escolher alguém para estar na posição em que ocupamos, independente de qual seja, if we could choose someone to be in the position that we occupy, doesn't matter what it talvez is. nós escolheríamos outras pessoas, Maybe we would choose someone porque else. entendemos que nós não somos os melhores, Because we understand that we're not the best. entendemos que não somos os mais inteligentes, We're not the os smartest. mais qualificados, We're not the most qualified. entendemos que existem pessoas We know that there's people que são melhores do que a gente naquilo que nós estamos fazendo hoje. that are better than us in what we're doing today. Mas quando Deus olhou para mim e para você, But when God looked at us, Ele não olhou com um olhar de comparação. He didn't look at with an eye of Ele comparison. olhou com um olhar de destino. But He saw us with an eye of Deus destiny. viu em você God saw in aquilo you que Ele não viu em nenhuma outra pessoa. what He didn't see in anyone else. Deus escolheu você, He chose you. Deus escolheu a mim, He chose me. não por aquilo que os nossos próprios olhos conseguem enxergar. Not by what our own eyes can see. Mas Deus conseguiu ver além daquilo que os nossos olhos conseguem But enxergar. He saw beyond what our own eyes can E esse é talvez um dos nossos maiores desafios quando se trata
de olharmos para as pessoas. And that's maybe one of our greatest challenges when we're looking at people. Nós ficamos presos no nosso olhar físico sobre a vida das pessoas. We're stuck to our physical view of people. Processamos na nossa mente, no nosso coração, We process in our minds and in our hearts aquilo que as pessoas são a partir das nossas próprias experiências. what people are based on our own experiences. Quantas e quantas vezes nós cancelamos pessoas? How many times we cancel people. Quantas e quantas vezes nós não conseguimos ver o que Deus plantou no coração de cada um? How many times we can't see what God planted in each person's heart. Pelo simples fato Just because de essas pessoas talvez não estarem dentro de um critério pessoal nosso. these people maybe don't meet our personal criteria. Por causa de uma roupa, Because of clothing. por causa do penteado de um cabelo, Because of their hairstyle. por causa de um sapato, Because of their por shoes. causa de alguma outra coisa. Because of any Nós other olhamos thing. para as pessoas We look at people. e às vezes de maneira And inconsciente sometimes unconsciously nós cancelamos elas. we reject them. Nós não permitimos que elas tenham um lugar de acesso no nosso coração. We don't allow them to have access to our hearts. Por questões físicas, For physical por reasons. questões visíveis aos olhos dos homens. For visible reasons. E o que nós precisamos entender And what we need to é understand que quando Deus olha para mim e para você, is that when God looks at assim us, como Deus olhando para qualquer um outro, just like God looking at anyone Deus else, não vê o que nós estamos vendo. He doesn't see what we're Deus seeing. não se detém naquilo que é importante para a gente. He's not stuck to what's important to us. Como nós falamos nos domingos passados, Just like we spoke about nós past não Sundays. podemos fazer do nosso olhar, criar uma base, um critério emocional para enxergar o potencial das pessoas. We can't make an emotional basis to see things in Quando people. Deus olha para mim e para você, When God looks at us, Deus não olha com as emoções, He doesn't look at us with com os emotions, sentimentos. with feelings. Quando Deus olha para mim e para você, When God looks at us, Deus olha debaixo de um propósito que Ele mesmo tem para realizar nas nossas He vidas. sees us under the purpose that He has for us. Esse olhar de Deus, God's gaze, Ele vai além das nossas falhas. it goes beyond our Ele flaws. vai além das nossas It goes limitações. beyond our limitations. Vai além das nossas It goes imperfeições. beyond our imperfections. Talvez esse seja o nosso desafio. And maybe that's our Para challenge. convivermos melhor com as pessoas, To deal better with se people. conseguíssemos ver além de suas falhas, de suas imperfeições e limitações. If we could see beyond their flaws. Por alguns poucos segundos, For a couple of seconds. ou talvez mais do que isso, Maybe a little bit more than that. Samuel diante de Eliabe Samuel before Eliab. quase toma uma decisão baseado nos seus próprios sentimentos. He almost makes a decision based on his feelings. Comprometeria uma nação inteira pelas suas decisões. It would compromise a whole nation by Mas his de repente decision. Deus intervém no olhar de Samuel But suddenly God intervenes in e Samuel's Deus o walk alerta dizendo: and tells him, você está vendo you are seeing como o homem vê, like men mas see, eu não vejo como você but vê. I don't see things like Você you do. vê o exterior You look at the outside, e eu olho para o coração. but I look at the heart. Eu olho para aquilo que está por detrás do que os seus olhos naturais conseguem I look enxergar. at what's beyond what your natural eyes can see. Quando nós olhamos com os olhos do nosso coração, When we look at things with the eyes of our com a hearts, nossa mente, with our mind, a condição da nossa mente, the condition of em our muitos mind, momentos ela determina a maneira como nós estamos fazendo essa análise das in pessoas. many moments determines how we analyze E people. todos nós And all of us, nascemos dentro de um contexto onde precisamos do perdão do Senhor. we were born into a context that we need God's Independente se forgiveness. você nasceu num lar evangélico, Doesn't matter if you were born in a independente se Christian seus home, pais te levaram para a igreja desde quando você se lembra por gente. or if your parents took you to church since you were little. A Bíblia diz que todos pecaram The Bible says that all e sinned destituídos foram da glória de Deus. and were taken away from the glory of Quando God. nós recebemos a Cristo em nossos corações, When we receive Christ in our nosso hearts, homem espiritual, ele renasce novo. our spiritual man is reborn. Nosso homem espiritual, Our quando ele spiritual ressuscita, man, when they resurrect, nós evidenciamos a salvação. we give evidence to E salvation. embora a salvação seja instantânea, And even though salvation is instant, pela graça,
by grace, mediante a fé, through na faith, confissão do sacrifício de Jesus. in the confession of the sacrifice of Porém, a Jesus. transformação não é instantânea. Transformation is not E nós instant. ficamos na igreja anos e décadas And we'll spend years and years in e nós church. nunca permitimos que a luz do Evangelho de Cristo resplandeça em áreas da nossa mente. But we'll never allow the light of the gospel of Christ to shine E in até areas of our hoje, life. Until this nós day, olhamos para as pessoas, we look at people. até hoje nós Till this olhamos day, para os nossos irmãos We look at our brothers and e nós sisters, só conseguimos enxergar aquilo que os nossos olhos naturais conseguem and ver. we can only see what our natural eyes look at. Deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. Perceba isso vai te ajudar bastante. Let me tell you something. Notice this will help you. Quando Deus está olhando para mim e para você, When God is looking at us, Deus consegue diferenciar as coisas. He can differentiate Deus consegue things. separar as coisas. He can separate Deus things. não nos vê com perfeição. God doesn't see us with perfection. Entenda isso. Understand that. Deus não olha para mim e para você como seres perfeitos. God does not look at us as perfect Mas o beings. Senhor, Ele consegue separar as coisas. But He can separate Quando things. nós precisamos trocar as nossas lentes, When we need to switch our lenses, não significa que nós vamos ignorar os erros das pessoas. doesn't mean we're going to ignore people's flaws. Mas significa que nós não podemos definir a vida das pessoas pelos seus erros. But it means we can't define people by their flaws. Não significa que nós vamos nos esquecer dos defeitos das pessoas. Doesn't mean we'll forget people's Mas flaws. significa que nós vamos nos atentar para aquilo que é maior do que os defeitos. But it means we'll look at what's greater than the Aquilo flaws. que é maior do que as suas What's limitações. greater than their limitations. Entenda isso. Understand that. Entenda que Deus, olhando para mim e para você, God looking at us, Ele consegue ver coisas que nenhum outro consegue ver. He can see things that no one else can. E essa é a maneira que nós precisamos olhar para os nossos irmãos. And that's how we should look at our neighbors. Permitir que as nossas mentes sejam tocadas pelo Senhor. Allow our minds to be touched Olha o que by the Tito Lord. diz. Look at what As Titus coisas says. puras são para os puros. Pure things are for those Mas that para are pure. aqueles que têm o seu entendimento, a sua consciência corrompida, But for those that have their minds tudo corrupted, para eles é impuro. everything for them Sabe o is que corrupted. significa isso na prática? You know what that means? É a gente perceber uma coisa. Is us noticing Que na something. medida como nós vamos recebendo a palavra de Deus, And as we receive the nós word of God, precisamos nos sujeitar a esse processo de purificação da nossa we mente. need to be subject to the process of purification of our minds. Onde a nossa mente não mais hospeda o mal e olha para todos apenas com um olhar corrompido. Where our mind doesn't host evil anymore and Você quer looks ver at como que o everyone with a nosso olhar corrupted às eye. vezes ele é contaminado? Na maioria das vezes ele é You contaminado. want to see how our vision is contaminated Se many você times? estiver aqui em algum lugar dessa igreja, If you're in any place of this de church, repente, sei lá, do outro lado, and suddenly all the way on the você other side, percebe por uma leitura labial que alguém falou o seu nome. you'll read someone's lips and you notice they said your name. Qual a primeira coisa que surge na sua mente? It's the first thing you think about. Tá falando mal de mim. They're talking bad about me. Falou alguma coisa mal de mim. They said Isso something não bad é about me. apenas um adulto que talvez já teve experiências ruins. And that's not just an adult that had Eu já bad vi, por exemplo, experiences. pais I've seen parents falando conosco acerca de filhos pequenos. talking to us about little children. Filhos pequenos que nem conhecem a vida lá fora. There are children that don't even know life Mas que de outside. repente seus filhos But that suddenly chegam their para os kids pais e falam assim: o que você está falando de mim? get to the parents and say, what are you talking about me? E se expressam sabendo ou pensando que estão falando mal de si. And they express themselves thinking that they're Porque se speaking estivesse badly. se expressando como quem está ouvindo alguém falar bem, eles não se expressariam com raiva. Because if they thought they were saying something good, Se they wouldn't be expressariam com angry. prazer. They would be Ah, que pleasurable. bom que você está falando de Oh, mim. good that you're talking Não, about que me. ruim que você está falando de mim. No, why are you talking about Porque a me? nossa mente corrompida, Our corrupted a nossa mente minds contaminada, are contaminated ela minds. só interpreta acerca de nós mesmos aquilo que é mal aos olhos dos outros. It only interprets about us what is evil in E eyes of o others. que a palavra de Deus está nos ensinando é exatamente o contrário disso. And what the Word of God teaches us is the Nós opposite. precisamos purificar as nossas We need mentes. to purify our Nós precisamos minds. olhar para as pessoas com a mente pura. We need to look at people with a pure mind. Dar o benefício da dúvida às Give pessoas. them the benefit of the Até doubt que se prove que realmente alguém está falando mal de você. until it is proved that someone is gossiping about you. Essa pessoa é inocente. This person is innocent.
Ela não pode ficar preocupada em provar que está falando bem de você. They can't have to worry to prove that they're speaking É como se good você of you. partisse do princípio que todo mundo está errado até que prove que esteja certo. It's like you prove from the principle that everyone is wrong until you prove they're right. Enquanto na verdade é totalmente ao But in contrário. reality, it should be the As opposite. pessoas merecem o benefício da dúvida. People deserve the benefit of the doubt. Ela está certa They're right até que se prove que ela está errada. until it's proved that they're wrong. Porque às vezes uma simples atitude de uma pessoa Because sometimes a simple action que from nós someone olhamos com a mente contaminada, that we look at it with a sem contaminated querer a mind, gente cancela essa we pessoa. cancel that person. Tira ela da nossa vida. We take them out of our Enquanto lives. na verdade, When in quem reality, sabe ela carrega uma resposta que Deus prometeu te entregar e você impediu que chegasse até maybe você. they're carrying an answer that God promised to you and you stopped it from Quantas getting e to you. quantas vezes nós rejeitamos pessoas How many times we reject pelo people nosso próprio julgamento? by our own judgment? Talvez a pessoa seja uma pessoa simples. Maybe it's a simple Talvez a person. pessoa não seja uma pessoa cheia de diplomas ou Maybe cheia de estudo. They're not filled with E diplomas. a gente não quer ouvir nada. And we don't want to Como listen se não to them. tivesse nada para nos As oferecer. if they have nothing to Como offer se não to us. tivesse aprendido nada na vida. As if they've never learned anything in their Filhos lives. que olham para os pais e como se os pais não soubessem de nada. Kids that look at their parents as if they didn't know Deixa eu anything. dizer para você uma coisa, querido. Let me tell you something. Não julgue as pessoas com a sua própria mente. Don't judge people with your own mind. Porque a sua mente, em muitos momentos, faz um julgamento contaminado. Many moments you'll make a Você contaminated judgment. perde de abrir e dar acesso And you miss out on giving a alguém que access teria uma palavra tão linda de Deus para to sua vida. someone that had a word from Às God vezes for your pela life. condição monetária que essa Maybe pessoa by tem. their financial Às vezes situation. pelo status social que essa pessoa Maybe by tem. their social status. A gente quer ouvir de quem nós construímos na nossa cabeça, na nossa ideia, We want to listen from people uma that we pessoa build in our super minds preparada para nos ensinar. that they're so prepared to teach us. Do lado de fora, On the outside, é legal quando você entende que você precisa se associar a pessoas que podem te levar para um lugar melhor do que o lugar que você se encontra. it's nice for you to understand you have to associate yourself with people that can take you higher than where Mas you entenda are. uma coisa, But understand isso pode ser um princípio profissional, that can be a professional mas isso principle, nunca será um princípio espiritual. but that will never be a spiritual Você principle. nunca pode se achegar às pessoas You can never come close to people achando ou pensando thinking que elas precisam ser mais ou melhores do que você that they need to be better than you para te ensinarem alguma to coisa. teach you something. Porque Deus, ele é especialista Because God is a specialist em usar coisas que não são in using things that para aren't confundir as que são. to confuse those that Deus é are. especialista He's a specialist usar pessoas que você às vezes rejeita in using people that you sometimes para poder te reject entregar as palavras mais poderosas que você vai poder ouvir. to give you the most powerful words Se words Jesus you can fosse hear. seguir o conselho de muitas pessoas Jesus would follow the advice de of many andar só com people pessoas igual a você ou melhores, of only walking with people better than you. Jesus nem teria descido do céu. Jesus wouldn't have even came Teria from ficado heaven. lá no céu. He would have stayed there. Porque certamente ele não encontrou ninguém aqui na terra igual a ele ou melhor. Because for sure he didn't find anyone here on earth that's Então better isso than nos him. mostra algo. So that shows us Nos something. mostra que se o Senhor Jesus veio aqui, If Jesus himself em came, alguns momentos como homem foi surpreendido por pessoas simples, and in some moments as a man was surprised by simple o próprio people, Deus encarnado é capaz de olhar para um homem, para uma mulher God in flesh himself can look at a man e or se a woman impressionar com a sua fé. and be impressed with their E faith. eu e você, What about que não us? somos Deus, That are not God. que não somos perfeitos, That are not perfect. que não sabemos tanto, That don't know that às vezes nós much. rejeitamos as pessoas Sometimes we reject people e sem saber, without Deus knowing plantou nelas that God planted uma in them resposta poderosa que você está orando e pedindo. the powerful answer that you're waiting for. Achamos que quando oramos ao Senhor, We think that when we pray a to the oração Lord, vai mudar a Deus na maneira de nos responder. the prayer will change the way that God answers Enquanto us. na verdade a oração vai mudar a mim e a você na maneira de como receber. Well, in reality, prayer will change us on how to receive it. Deixa eu quebrar em miúdos aqui para você entender. Let me break this up for you to A understand. sua oração não muda a Deus. Your prayer does not change God. Mas quando nós oramos e nos achegamos a Ele, But when we pray and draw near nós to God, entendemos que
A nossa proximidade ao Senhor nos leva a quebrar o nosso orgulho, Our proximity to God breaks our pride, quebrar o nosso egoísmo, breaks our selfishness, quebrar a nossa autossuficiência, breaks our para autosufficiency, começar a receber de todos quantos Deus deseja ministrar através to deles. start to receive from everyone that God desires to E minister não apenas through. aqueles que nós os qualificamos como seres especiais e dotados de muita And sabedoria. not just those that we see as O qualified. nosso olhar, Our as nossas eyes, lentes pessoais, our personal lenses, colocam pessoas put people em status diferentes, in different em statuses, classificações in diferentes. different E esse é um dos classifications. grandes motivos pelos quais muitas das vezes And those are one of the greatest reasons by nós why many estamos times pedindo uma palavra de Deus we're asking for a e word não of God estamos conseguindo ouvi-la, and we can't listen to porque Him. Deus colocou essa palavra em um vaso de barro, Because God put this word in an alabaster em vase. qual na verdade o impacto e o efeito dessa palavra não vai glorificar o vaso, mas vai exaltar a pessoa de Jesus que depositou algo tão When precioso. in reality, the fulfillment of this word will not bring A glory to the vase, excelência but to deste Jesus. poder The excellence of this seja do power Senhor may be from the e não Lord dessa pessoa. and not of this person. Purificar as nossas mentes. Purifying our A minds. pergunta é: The question is existe como purificarmos as nossas is mentes? there a way to purify our minds? Existe como purificarmos o nosso coração? Is there a way to purify our O texto de hearts? Tiago é um convite prático a isso. The text in James is an No invitation. versículo 7 do capítulo 4, o texto começa a dizer: sujeitai-vos a Deus Verse 7 starts saying, submit yourselves to e God resisti ao diabo, and resist the e devil, ele fugirá de vós. and he will flee from you. Veja bem que nós falamos tanto sobre a segunda parte desse versículo, We talk a lot about the second part of this sobre verse, resistirmos ao diabo, about resisting the devil, resistirmos aos ataques do diabo, resisting the attacks of the resistirmos enemy, aos dardos inflamados do diabo. resist the attacks of the E devil. a gente quer conseguir resistir ou vencer essa batalha contra o mal, And we want to overcome this battle against sem evil entender que a primeira coisa que precisamos fazer é nos sujeitarmos a Deus. without understanding that the first step is Essa subjecting ourselves to sujeição God. ao Senhor, This subjection essa to God, submissão ao Senhor, this submission to é God exatamente a chave que traz no momento difícil do nosso discernimento, nublado do nosso discernimento, is the key that brings in the foggy moment of our discernment, é que traz a clareza do que devemos fazer. is what brings the clarity of what we should Preste do. atenção nisso. Pay attention to this. Samuel, em seu próprio entendimento, Samuel, in his own understanding, diz que Eliabe seria o próximo rei de Israel. said that Eliab would be the next king. E minutos In ou minutes segundos, or com seconds, esse pensamento, with this thought, o Senhor interfere e diz: não, não é ele. God interferes and says, Eu no, it's not rejeitei him. ele. I Eu não rejected estou him. vendo com as suas lentes, I Samuel. don't see like you do. E Samuel And Samuel não entende, doesn't understand it. Deus não explica, God doesn't explain it. Deus não dá detalhes. God doesn't give Deixa eu só abrir um details. parênteses para dizer uma coisa aqui para você. Let me open up for this Deus to say não something. tem obrigação de dar detalhes para ninguém. God has no obligation on giving anyone details. Porque muitos de nós Because many of us, somos extremamente criteriosos na nossa obediência. we're so criterious in our Eu obedience. só obedeço se eu entender. I'll only obey it if I understand it. Se você aplicar esse princípio ao Senhor, If you apply that você to the vai Lord, viver uma vida de you're desobediência. going to live a life of disobedience. Porque Deus não vai cumprir os teus caprichos. God's not going to fulfill all Deus your não vai ficar te dando requisitions. detalhes e explicando o que você quer saber. He's not going to explain himself to you. Ou você obedece pela fé, You'll either obey by ou faith então você se torna um desobediente. or you become disobedient. Samuel não entende, Samuel doesn't mas understand, ele obedece. but he obeys. Ele não unge Eliabe, He doesn't anoint Ele Eliab. espera. He waits. ele aguarda. He waits. E lá na frente, And moving quando forward, Davi chega, when David arrives, ele entende he que understands Davi era o escolhido. that David was the Sabe de uma chosen coisa? one. You know one thing? Quando nós nos sujeitamos a Deus When we're subject to em God, obediência por fé in obedience by e faith, não por explicações, and not by explanation. na hora você não entende, You don't understand it at the mas lá na moment. frente você entende But in the que a front, you'll sua understand obediência foi a melhor decisão. that your obedience was the best decision. Sujeitai-vos a Deus, Subject to God. resisti ao diabo Resist the e devil, ele fugirá de vós. and he will flee from you. Versículo 8 diz: Verse 8 says, chegai-vos a Deus come near to e God, ele se achegará a vós outros. and he will come near to you. Preste atenção que isso é um convite, querido.
convite. This is an A invitation. gente sempre aguarda esse convite no sentido inverso. We always want the opposite Quando invitation. Deus me tocar, eu vou buscá-lo. When God touches me, I'll Quando eu seek Him. sentir, eu vou orar. When I'll feel it, E I'll é pray. exatamente ao contrário. But it's the opposite. Você dá um passo, You take a step se achegar ao Senhor, to come close se to God, aproximar do to Senhor, come near to seja em Him, oração, be in prayer, seja em leitura da sua be in palavra, reading your Bible, seja em contemplação, be in seja no seu contemplation, devocional diário. be it in your daily devotional. Você dá um passo You give a step. e sabe qual que é o resultado? You know what the result is? Ele se achega a você. He comes close Deus to não you. fica parado esperando que você dê todos os passos até você chegar à presença God's dele. not waiting for you to take all the steps to His Quando você presence. mostra interesse, But when you show você se interest, encontra com um desejo do coração dele que é estar perto de you você. meet the desire of His heart that is to be near to you. Mais ou menos assim, a fome com a vontade de comer. Kind of like this, hungry with the Você wanting mostra to eat. que você quer, You show that you want e é it. como se o Senhor falasse assim: As if God eu says, só estava esperando você abrir uma brecha. I was just waiting for you to give me some space. Sabe esse termo que a gente usa quando a gente desobedece, quando a gente faz alguma coisa errada, que abrimos uma brecha ou damos uma legalidade para o mal? We say that when we disobey or something, we give space to evil. Se você pegar essa forma de expressão If you get that e expression você aplicar no seu relacionamento com Deus, and you apply it to your é relationship como with se o Senhor God, tivesse assim: só estou esperando você abrir uma brecha, it's as if God's saying, I'm only waiting você for you to give me mostrar some que você space quer minha and presença, show me that you want você my presence. manifestar que você quer que eu esteja perto de Manifest você, that you want me to be close to you. você me convidar para participar do que você está fazendo. Invite me to be a part of what you're doing. Deus não vai arrombar a porta do teu coração. God's not going to break Ou open the door você of your estende o heart. convite ou ele fica do lado de fora. You either give him the invitation Quando or he's você o outside. convida a chegar, But when you invite him to ele come fala: é in, só isso que eu estava he precisando. says, that's all that I was waiting Chegai-vos a for. Deus, Draw near to e ele God, se achegará a and vós. he will come near E to aí, you. dentro dessa aproximação, And then within that proximity, dentro desse relacionamento, within that relationship, onde quanto mais próximos nos achegamos do Senhor, where the closer we get to mais God, entendemos a nossa condição pessoal. the more we understand our Quanto personal mais condition. perto nos achegamos ao Senhor, The closer we are to God, mais entendemos que somos the pecadores more we understand that we're e que sinners, precisamos ser tocados, that we need to e be que touched, precisamos ser that we transformados, need to be e que transformed, precisamos de perdão. and that we need forgiveness. Preste atenção que todas as vezes que nós temos dificuldades em nos arrepender, Every time that we have a hard time in repenting em reconhecer os nossos erros, and recognizing our mistakes, isso é fruto de um distanciamento com o Senhor. that's a fruit of us distancing ourselves Normalmente, from the uma Lord. pessoa que não consegue ver em si Usually someone that can't see seus within erros, themselves their mistakes, seus problemas, their problems, não problemas circunstanciais, not circumstantial mas problems, problemas que carregam consigo e but que são problems incapazes they ou carry for themselves, não querem reconhecer that they don't want to que o problema recognize. está comigo, The problem is o problema não mine. está ao redor de It's mim. not around me. Normalmente essas pessoas, uma das grandes coisas que elas não fazem é ter uma vida de oração. Usually these people do not have a life of prayer. Sabe por quê? You know why? Porque uma vida de oração, Because a life of prayer, oração aqui como diálogo, tá? prayer here as a Não como um dialogue, monólogo de uma lista de coisas que eu fico pedindo para Deus todo dia, not a monologue of things that mas I ask como of God diálogo every day, com o Senhor. but a dialogue with Uma vida God. de oração me aproxima de Deus. A life of prayer draws me near to Quando eu me God. aproximo do Senhor, And when I'm close to é God, impossível eu não olhar para mim mesmo it's impossible that I don't e look at ver que eu myself sou um miserável, um pecador. and see that I'm a A miserable Bíblia diz que sinner. na presença do Senhor, Bible says that in the presence até of os God, anjos são imperfeitos. even the angels are not Porque perfect. essa aproximação com o Senhor Because that proximity não é with the você levar Lord, uma vida de comiseração, coitado de mim, eu sou um trapo, não presto para nada, eu sou um lixo. Não é it's isso. not you considering yourself trash the Deus whole olha life. para você e Deus sabe separar God looks at you and He de can quem Ele te separate criou those para things. ser. Who He created Você é you um to be. filho amado, You are a beloved você é son. coroa da criação, You are the crown of você creation. carrega um propósito You especial, carry a special purpose. mas você tem áreas na sua vida que precisam ser ajustadas, But you que have areas you need to work precisam on. ser corrigidas. You have areas you need to A correct. nossa aproximação ao Senhor Our proximity é to que nos God leva is what takes ao que o us versículo continua to dizendo: what the verse keeps saying. chegai-vos a Deus, Come near to God, e Ele se achegará a and He will vós. come near to you. Purificai as vossas mãos. Wash your hands. E diz assim: vós And He says, que you sois de ânimo dobre, that are double-minded, limpai o vosso coração. purify your heart. Esse ânimo dobre é exatamente
essa dubiedade de vida que nós temos. Ora nós queremos amar, outra hora a gente quer orar para Jesus levar. This double-mindedness is 1 minute you're loving, the other Uma you're hora a gente hating. está pronunciando palavras de bênçãos One- para as pessoas. 1 minute you're blessing people. Outra hora a gente está assim, meu Deus, eu não suporto fulano. The next minute you say, oh, I can't stand Uma this hora a gente está person. disposto e aberto para perdoar. 1 minute you're forgiving. Outra hora a gente está olhando para as And pessoas the other you look at them e orando para ver se Deus dá um chamado para eles ir lá para qualquer lugar que estiver tendo guerra em algum lugar do mundo. and you pray for God to call them to somewhere that's far away from you. Sabe, como os discípulos, It's like the disciples. que ao mesmo tempo que eles estavam com Jesus, At the same time they were with Jesus. uma hora Pedro e João, There's a moment that Peter and John, Pedro e João, Peter aliás, and John. João e Tiago, actually John and os dois James, irmãos, both brothers. João e Tiago, John and na James. mesma hora que João era o discípulo amado, The same minute that John was the que beloved reclinava a disciple cabeça no peito de that Jesus, rested his head in Jesus' em outro chest. momento ele queria tocar fogo em todos os samaritanos. The next minute he wanted to set fire to all Samaritans. Eram chamados de filhos do trovão. They were called sons of the Era da pesada. lightning. He was from the ghetto. O que significa isso? What does that mean? Você que está com esse ânimo dobre, essa You dubiedade de mente. This double-mindedness. Uma hora quer fazer a sua vontade, 1 minute you want to do your outra hora will. quer fazer a vontade de Deus. The other you want to do God's Uma will. hora você quer abraçar o propósito de Deus para sua 1 vida. minute you want to embrace God's A primeira purpose. luta que vem, não, deixa pra lá, deixa eu fazer aqui, porque Deus está demorando demais. But this first battle, oh, just kidding, God's Uma hora, taking too toma, long. Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. 1 minute you say, my life is Outra hora, yours, não, Deus, God. me dá de volta porque o Senhor não está fazendo nada. The other minute you take it right back because God's not doing anything. Vocês que estão nessa condição, You that are in this condition. sabe com quem que a Bíblia está falando? You know what the Bible is saying? Comigo, com você. The Bible is talking to us. Nós Us estamos nessa condição that are in this que a condition. gente às vezes fica flutuando entre decisões. Sometimes we float between Ou decisions. dependemos de Deus ou não dependemos. We depend on Ou God or we amamos o nosso don't. irmão ou não. We love our neighbor or Nós not. que temos esse ânimo dobre, We have this nós temos que limpar e purificar os nossos We need to corações. purify our hearts. Nós temos que pedir que o Senhor We need to ask for the Lord acenda a luz do evangelho da graça de Cristo, to shine the light of the gospel of grace. para poder não apenas nos perdoar, mas nos To transformar. not just forgive us, but to transform Olhar para us. as pessoas Look at people com o olhar de Jesus. with the eyes of Jesus. Agora entenda isso. Now Porque quando a understand gente this. fala sobre olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, a gente só pensa no amor, na misericórdia, na compaixão. When you talk about the eyes of Jesus, we think about the mercy and the E a love gente se and esquece the que o olhar de compassion. Jesus é um olhar de equidade. But we forget that the eyes of Jesus are eyes of balance. O olhar de Deus God's eyes. pensa numa balança, Think about a não é nessas balance. balanças digitais dos nossos dias. These digital Aquelas way balanças things. antigas, lembra? But the balances Que tinham os pesos pequenos do lado. that had small weights on their sides. E elas definiam qual era a quantidade, qual era o peso, seja de alimentos ou qualquer outra coisa que estava do outro They lado. define the weight of whatever was on the equilíbrio. other side. Jesus consegue olhar para mim e para você Jesus can look at us e nos amar, and love us, mas ao mesmo tempo nos corrigir. but at the same time correct Consegue olhar us. para mim e para você He can look at us em ver tantas promessas que Ele nos and fez, see so many mas ao mesmo tempo promises, ver tantas áreas que precisam ser trabalhadas na but nossa so vida. many areas that need to be worked Esse é o on. olhar de Jesus. That's Jesus' Você não vai se eyes. esquecer do defeito, da ingratidão ou de outras ofensas que as pessoas te causaram. You're not going to forget about people's flaws. Mas mesmo sabendo do mal que elas fizeram, But even though you know the harm você they consegue did, apreciar o bem. you can appreciate the good. Deixa eu tentar colocar isso numa outra perspectiva para te ajudar a entender melhor. Let me try to give you another perspective on Quem this. foi que plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Who planted the tree of the knowledge of good and evil Não in the foi garden? Satanás. It was not the Satanás devil. não plantou na árvore do conhecimento do bem e do mal. The devil did not plant that Então, tree of se knowledge. essa árvore tinha o conhecimento do bem e do mal, If that tree had the knowledge of good and evil, significa que ao comer daquele fruto, means that as they eat that fruit, Adão e Eva saberiam aquilo que era bom, Adam and Eve would know what is mas good, também conheceriam aquilo que era mal. but would also know what is O evil. próprio Deus, God himself, sabendo o que é mal, knowing what is queria evil, que eles aprendessem o caminho do mal
pela via do bem. wanted them to learn what is evil through O goodness. fato de Deus saber o que é mal The fact that God knows what não is evil significa que ele age com lentes más quando ele olha para mim e para você. doesn't mean he acts in evil Então ways não é with olhar us. para as pessoas com amnésia. It's not looking at people with Ah, amnesia. esqueci o que fizeram contra mim. Forgot what they did with Mas me. é você não olhar com essas lentes contaminadas que desejam um mal para as But it's not pessoas. looking at people and desiring their evil. É você olhar, mesmo tendo mal, It's looking at people, você even with the bad enxergar things, com as lentes do bem. and you look at them É with você goodness. vencer o mal com o bem. To overcoming evil Lembra with que a palavra goodness. diz: não vos deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. The word tells us to overcome evil with Quando as goodness. pessoas te ferem e te ofendem, When people hurt you, você não deixar descer ao seu coração o mal contra elas. you don't let the evil against them sit in your heart. Purificar as nossas mentes. Purify our As minds. nossas mentes estão tão contaminadas hoje Minds are so que a contaminated. gente não consegue ver o bem na vida de ninguém. We can't see goodness in anyone's life. Nós não conseguimos ver e apreciar as pessoas por melhores que elas sejam. We can't appreciate people Porque nós olhamos com um olhar de disputa, um olhar de competição. because we look with eyes of E a competition. competição, And competition ela nos ensina teaches us que eu preciso vencer, that I need to overcome. que eu preciso triunfar sobre os outros. I need to win E over others. inconscientemente, quando eu olho para alguém, And unconsciously, when I look at someone, nossa, a blusa é bonita, oh, the shirt's nice, mas but sempre tem um mais, né? there's always that but. Não, fulano emagreceu, Oh no, they lost weight, mas but não comprou um carro bonito, oh, they bought a nice car, mas but e o problema do mais é que sempre o mais ele desperta algo mal que está em nós, que muitas das vezes reflete o que? Uma inveja, reflete um ciúme, reflete uma insegurança, e a gente quer mostrar para as pessoas o quê? Que pode ser que fulano fez alguma coisa boa, mas existe algo mal aqui que não pode ser esquecido. But the problem is because of that evil, we want to show people that maybe this person did something good, but because of this evil, it can't be recognized. Não, mas ele cantou muito bem. Oh no, he's saying really Ah, well. mas na hora daquele momento do hino ele errou a letra. Oh, but in that moment they missed that lyric. Não, mas o trabalho que faz é um pintor, faz um trabalho Oh, excelente. but they paint really well. Não pinta muito bem, mas meu Deus, mas faz uma bagunça. They paint well, but the mess they Gente, make, bagunça é só limpar depois. clean up the mess. Entendeu como que a nossa mente consegue se apegar no mal, se apegar nos defeitos, se apegar nas imperfeições, sabe? Trazer à tona, tentar desnudar as pessoas. See how our minds is so caught up in the evil and try to bring up the bad things about E people. é exatamente isso que o Senhor quer trabalhar na minha e na sua vida. And that's exactly what God wants to work in us. Todos nós somos imperfeitos. We're all imperfect. Mas quando Deus olha para mim e para você, But when God looks at Deus us, não se apoia nas nossas He's imperfeições. not based on our imperfections. Deus se apoia no propósito que Ele liberou sobre as nossas He's vidas. based on the purpose He released over our lives. Deus não vai deixar de cumprir algo que Ele prometeu na sua vida, He's not going to not fulfill something He promised. porque você não passou na avaliação do seu irmão. Because you didn't pass on your brother's evaluation. Deixa eu encerrar dizendo algo para você que eu creio que pode ajudar muitas pessoas. Let me finish up saying something to you. Nós temos um dado popular onde a gente sempre avalia isso sem querer, a gente se apoia em cima disso, né? A primeira impressão é que fica. I have a popular saying that the first impression is what sticks. Primeira impressão é que fica. First impression is what Talvez sticks. isso dentro do mundo dos negócios seja muito importante, né? Maybe that in the business world is Tá very abrindo important. aí uma empresa, Opening a business. você não vai deixar, né, fazer uma baita de uma divulgação e as pessoas chegarem lá e o negócio está tudo bagunçado. You want to make sure that everything's going to be presentable to people, Primeira right? impressão é que fica. First impression is what Mas sticks. o cuidado que nós precisamos tomar é quando essa primeira impressão é que fica se aplica a pessoas. But we need to be careful when that first impression applies to people. Porque todos nós que estamos em contato com a palavra de Deus, All of us that are in contact with the Word nós of God, somos confrontados pela palavra de Deus todos os we're dias. confronted by the Word every day. Todos nós que vivemos uma vida, nós amadurecemos como pais, como maridos, como amigos,
todos os dias. All of us that live a life, we mature every day. E esse amadurecimento, In that maturing, ou esses confrontos que nós temos com a palavra de Deus, que é a verdade, or that confrontation with the word of God that is the produz truth, em nós mudanças. produces change in Sejam us. mudanças por entendimento que estamos errados, Be it change by understanding that we're ou wrong, seja uma mudança por consequências de erros que nós or cometemos. change by consequences. E aí você olha para alguém And you look at e someone, você continua vendo essa pessoa com as lentes do passado. and you keep looking at this person Quando with the ela lenses errou of the com past. você há 5 anos atrás. When they disappointed you 5 years Quando ela ago. decepcionou você há 2 anos atrás. Disappointed you 2 years E aí, ago. não, eu não quero não, porque fulano me Oh, decepcionou. I don't want this person because they disappointed Você me. sem querer está permitindo as suas lentes serem contaminadas. Without knowing, you're allowing your E se lenses to você be olhar contaminated. com o olhar de Jesus, And if you look at it with você Jesus' vai liberar eyes, perdão sobre essa you pessoa release forgiveness e over dar this uma nova person oportunidade para ela mostrar que ela aprendeu. and give them another chance to E show sabe that qual they've que é o learned. problema? You know what's É the que se nós não problem? liberamos perdão, If we don't release que forgiveness contamina a nossa visão, that contaminates our vision, vai chegar um momento there's going to be que a você vai moment se sentir sozinho, that you'll feel alone, isolado. isolated. Ninguém gosta de mim. No one likes me. Ninguém quer chegar perto de mim. No one wants to come close Ninguém to se me. relaciona comigo. No one has a E a relationship gente with começa a me. criar uma bolha de rejeição And dentro de nós We mesmos, create a bubble of rejection within ourselves. porque nós não queremos nos machucar mais com ninguém. We don't want to get hurt anymore. Querido, se você não quiser se machucar com o ser humano, pede para Jesus te levar. If you don't want to get hurt with a human Que being, ask for enquanto Jesus to take tiver you. homem aqui na terra, você pode ser e certamente será ferido por Because alguém. while there's still people on this earth, you're going to be hurt. Não é sobre não querer mais ser ferido. It's not about not wanting to be É hurt sobre anymore. você saber se proteger diante dos perigos. It's about knowing how to protect Uma das yourself. melhores maneiras de você se proteger And one of the best ways é você ter um coração perdoador. is having a forgiving heart. Talvez o seu perdão não vai restaurar um relacionamento, Maybe your forgiveness will not restore a relationship, mas o seu perdão tem que dar uma nova oportunidade para alguém. but your forgiveness has to give someone another chance. Porque talvez Because maybe você ainda não abriu uma oportunidade you haven't opened up an para ver opportunity. que aquela pessoa que te machucou, To te see that- feriu, te decepcionou, That person that hurt you, ela não está mais ali. they're not in that place anymore. Às vezes o seu marido que te machucou, ele não está mais naquele lugar. Sometimes your husband hurt you, he's not Sua in that esposa place que te anymore. machucou em alguma área específica, ela não está mais naquele Your lugar. wife maybe hurt you, but she's Mas not na in sua that place cabeça ela anymore. ainda está naquele mesmo lugar. But in your head, she's in that E por same isso place. você impede o acesso em algumas áreas da sua vida, And then you block her from some areas in your life porque você não quer dar uma oportunidade para alguém mostrar que mudou. because you don't give them the second chance to show that they've Você changed. você não quer dar oportunidade para alguém mostrar que não é mais a mesma You don't pessoa. want to give them a chance to show that they're not the same person anymore. Sabe por que nós perdemos de colher um fruto maduro no coração das pessoas? We miss out on reaping a mature fruit in people's Que a gente não hearts consegue dar uma oportunidade para ninguém. because we can't give anyone an opportunity. Eu creio que nesta manhã Believe that this o morning Senhor está ministrando algo ao nosso coração. God is speaking to our Olhar hearts, com os olhos de Jesus, looking at people with olhar Jesus' com as eyes, lentes divinas, with divine lenses, é olhar com um olhar perdoador. with a forgiving look. Entenda, a colheita vai vir. The harvest A will colheita come. dos nossos erros, ela vai vir. The harvest of our mistakes Quando will nós come. erramos, o Senhor nos perdoa para a salvação. When we make a mistake, God Mas as forgives us for consequências salvation. naturais, nós vamos passar por But elas. the natural consequences still come. Mas entenda, But understand, Ele não nos vê com um olhar de condenação. He doesn't see us with the eyes of E por isso nós temos a condemnation. oportunidade de mostrar que melhoramos. We have the opportunity to show that we've gotten Mostrar que better. aprimoramos. Show that we've Mostrar perfected que não ourselves. somos mais os mesmos. Show that we're not the E same. glorificar Ele pelo fruto que foi alcançado. And glorify His name for the fruit that came Quer que with eu it. fale algo para você? I'm going to tell you something. Tem muito fruto de alegria, A lot of fruits of joy, de prazer, of pleasure, de gratidão, of gratitude, de apreciação of appreciation que está no coração de pessoas que um dia já te feriram, that are in people's hearts that have hurt you mas você before. fechou a porta para eles, But you closed your que door você to não them consegue perdoá-los. because you can't forgive them. No momento que você entender In the moment that you que na understand, mesma medida em que nós medimos as pessoas é a medida que o Senhor nos mede. in the same measure that we measure others, the Lord measures Não é essa a us. oração do Pai Nosso? Isn't that
Our Father perdoe prayer. as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Forgive our debts like we forgive who owes Mas a us. gente não consegue perdoar. But we can't forgive. Queremos o perdão, We want forgiveness. recebemos o perdão, We receive mas não conseguimos forgiveness. liberar o perdão. But we can't E às release vezes quando it. você libera o perdão And when you release sobre a vida de uma forgiveness pessoa, over é someone's life, exatamente ali it's exactly que vai ter where uma palavra the Lord has a word que vai alegrar o teu coração. that's gonna Vamos ficar em pé nessa manhã? heal your heart. Let's stand. Coração limpo. Clean heart. Coração limpo é um coração que não carrega ressentimentos. A clean heart is a heart that doesn't carry resentment. Coração limpo é um coração que não carrega mágoas. It's a heart that doesn't carry past disappointments. Pastor, mas é difícil, eu sei que é difícil. Pastor, it's hard, I Por know. isso que o texto continua dizendo assim, ó. That's why the text keep going and says, Limpai o vosso coração. Versículo clean your 9. hearts. Verse 9, Afligi-vos, grieve, lamentai e chorai. mourn and wail. Converta o vosso riso em pranto Change your laughter into e a mourning, vossa alegria em tristeza. and your joy into gloom. Humilhai-vos na presença do Senhor, Humble yourselves e before ao the seu Lord. tempo Ele vos exaltará. And in His time, He will lift Só you Deus up. pode mudar o coração de alguém. Only God can change Só someone's o heart. Senhor pode mudar o coração da gente. Only God can change someone's Purificar o nosso heart. coração. Queria que você fechasse seus olhos. Close your eyes. Eu acredito I believe que o Espírito Santo está batendo em algumas portas. the Holy Spirit is knocking on some Não se doors. preocupe, eu não vou constranger você. Don't worry, I'm not going Mas to eu make vou you orar com embarrassed. você agora. But we'll pray Com seus together. olhos fechados. With your eyes Eu closed, tenho certeza I'm sure que o Senhor está trazendo ao seu entendimento agora. that God is bringing to your Está understanding, trazendo luz à sua mente agora. bringing light to your Daquilo que mind, talvez está contaminando o what teu sometimes coração. is contaminating your Daquilo heart, que talvez esteja contaminando a sua mente. what is maybe contaminating your E que mind, você precisa. what you Que need, nós precisamos what we need tirar isso daí. to take out Let that. it go. Deixa ir, Deixa ir. let it go, Deixa ir. let it go, Deixa ir essa sujeira. let go of the Deixa ir dirt, esse ressentimento. let go of the resentment, Deixa ir. let go. Talvez, mesmo perdoando, Maybe even forgiving, isso não vai restaurar, it's not going to a comunhão. restore the fellowship. não vai restaurar a amizade, It's not going to restore the não vai friendship. restaurar a intimidade. It's not going to restore the intimacy. Mas entenda, But understand, você não precisa ser íntimo de todos aqueles que te feriram. you don't need to be intimate with all of those Mas that uma hurt coisa you. você não pode fazer: But one thing you carregar can't mágoa no seu coração e não liberar o do, perdão. carry resentment in your heart and O not Espírito release Santo não vai te forgiveness. cobrar você ser íntimo das pessoas. Holy Spirit will not O Espírito Santo want não vai your te friendship cobrar. to people. O Espírito Santo não vai te cobrar He's not going to ask from a you você ter que estar na casa das pessoas ou ter que estar tantas e tantas horas com elas no telefone todos os dias. to spend hours and hours with these people Mas every uma day. coisa ele vai te cobrar: But one thing he will se tiver ask, mágoa no teu coração if there's e resentment in você your não heart, conseguir liberar o teu coração para you- aqueles que te feriram, you have to release your heart te to those machucaram, that hurt you, que erraram com você. that made mistakes with you. Quando você se humilha When you humble yourself debaixo desse sentimento, under this você não feeling, está se humilhando a homens. you're not humbling Você yourself está to se men, humilhando a Deus. but you're humbling E a yourself Bíblia before diz: God. e Ele, o Senhor, And the te Bible says exaltará. that the Lord will lift you up. É isso. That's it. Purificar o nosso coração. Purify our hearts. Obrigado, Espírito Santo, Thank you, Holy pela Spirit, palavra que nos confronta esta manhã. for a word that confronts us Nos this leva, morning Senhor, a entender o quanto as nossas mentes estão and contaminadas. takes us to see how our minds are contaminated, Quanto nós prejulgamos as pessoas how we judge people, e fazemos isso de uma maneira irresponsável, and we do that irresponsibly, às vezes impulsiva, inconsciente, sometimes unconsciously, sem analisar os impulsively, fatos, without looking at the facts, sem olhar como o Senhor vê. without seeing things like you Que nesta do. manhã, Senhor, This morning, as nossas Lord, mentes sejam purificadas, may our minds be os nossos cleansed, corações sejam limpos, may our hearts be a cleansed, fim de conseguirmos ver so we can see aquilo que só o Senhor pode ver. what only you can see. A minha oração é que todos nós My prayer is that all of que us temos alguma coisa nos nossos corações que precisa ser purificada that have hoje. something in our hearts that needs to be Nos dê purified. graça, Senhor.
Give us Porque é grace. impossível alcançarmos a plenitude do nosso relacionamento contigo It is impossible to reach the fullness of our se relationship mantivermos with you sujeiras no nosso coração. if we don't have dirt in our hearts. Ajuda-nos, Senhor. Help us, Nós Lord. pedimos isso We em ask teu nome, Jesus. in your name. Você pode aplaudir ao Senhor Give Jesus it essa up to manhã? Jesus. Que Deus te abençoe.